Então vamos lá. Pessoal, vamos começar um outro estudo aqui, tá? A respeito do Messias. E os dois Messias que o Israel esperava. Israel esperava dois Messias. Ô Ed, mas o que você está falando? Vou mostrar para vocês aqui, gente, que o diabo, o Deus de Israel, ele gosta de confusão, ele gosta de engano. Então, eles estavam esperando um Messias de Judá e um outro Messias de Levi. Isto! Um como Moisés e um como Davi. Vamos entender esse caos aqui. O que eles nunca te contaram. Então vamos lá. Vamos contar agora, né, gente? Tempos de revelações. Então agora nós temos que mostrar tudo o que estava em oculto. Tem que ser revelado. Por isso que eles entraram em transe, porque o diabo, Yud-He, Vav-He, o Deus de Israel, gosta disso, do engano, de confusão, de confundir. Por isso que eles ficaram até confusos. Em Hebreus capítulo 7 vai estar explicando claramente, muito bem tudo isto. Então vamos lá, vamos mais para mais um estudo. O que não te contaram. Claro, são mestres de criança, só querem like, pix, like, pix, like, pix, like, pix. Só vivem disto. E ofertas, e dízimos e tudo mais. Mas vamos lá. Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém era a antiga Jerusalém, tá, gente? Era regida pelos jebuseus. Os jebuseus, eles gostavam e tratavam de coxos e cegos. Até um demônio chamado Davi, o Messias do diabo, ir lá, como rei, né? Ir lá e matar os jebuseus e matar também todos os coxos e cegos que os jebuseus cuidavam. Não é à toa que tem uma passagem, eu não trouxe ela aqui, tá? Tem uma passagem aí, a alma de Davi odeia coxos e cegos. Então vamos ver, Melquisedeque é um fator operacional, digamos assim, gente. Eu digo que é um fator, é uma ordenança espiritual. Existem espíritos malignos e existem espíritos benignos do Pai, tá? Então aqui nós vamos separar os fatores Melquisedeque. Vamos lá. Porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu, que saiu a encontro de Abraão quando regressava de matança dos reis e o abençoou. Este já é outro Melquisedeque, tá? Então a gente vai estar falando aqui, tudo vai estar explicando e mostrando para vocês. Se Melquisedeque é um fator operacional de justiça e de paz, ele não é esse outro, porque eles estão, por isso que eles falam, eles fazem as escrituras para pegar vocês no engano. Então olha lá, vamos ler de novo aqui. Porque esse Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Então nós sabemos que o sacerdote que antes estava em Salém, antes de a bicha louca Davi invadir Salém e matar todos lá, era um sacerdote segundo o Deus Altíssimo. Tá? Então eles fazem isso para não entender. Tem a vírgula aqui, que saiu em encontro de Abraão quando regressava da matança dos reis e o abençoou. Então o Melquisedeque abençoou Abraão. Vamos a ver. Será que um fator mais alto pode abençoar o mais baixo? Ou geralmente quem pede bênção é o menor? Nós vamos estar explicando aqui. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, primeiramente por interpretação. Preste atenção, gente. Vamos interpretar, tá? Rei de justiça, depois também rei de Salém, e que é rei de paz. Como que, por interpretação, então ele está falando, existe duas ordenanças espiritual, hein? Pode, por interpretação, o Melquisedeque da justiça, o rei de Salém e da paz, pegar
dízimo de matança de reis e ainda abençoar? Se ele é rei da justiça e ele é rei da paz, a paz não pode ter guerra, a paz não tem matança. Então é isso que vocês têm que entender. Eles fazem isso para confundir vocês. Na verdade, os 72 demônios que fizeram a Septuaginta e amaldiçoaram por sinal, eles nem conhecem a palavra do Messias, o Messias manda abençoar quem amaldiçoa, né? Lá em Mateus 5. Eles fizeram para isso mesmo. Quem não tiver o Espírito do Alto não pega, gente. Essa é a verdade, tá? Então, nós temos que interpretar que existem dois Melquisedeques. Um da justiça e da paz, que era rei de Salém, tá? E ele é da justiça e da paz. Pode, só porque Abraão estava com os filhos presos lá, ele foi lá, soltou os filhos e matou todo mundo. E roubou ainda um povoado inteiro. O rei da justiça e da paz ia aceitar isso? É isso que vocês têm que interpretar. Por isso está falando, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Beleza? Por isso que os jebuseus viviam em paz. A bicha louca Davi foi lá e matou todos, tá? E tomou Jerusalém. Por isso que quando o Messias veio, meteu o bicudo neles e tirou eles de lá. Então vamos lá, vamos saber interpretar o que está dizendo aqui, tá? Então nós estamos em Hebreus 7, né? Agora o Messias está falando uma parábola aqui. Deixa eu ver onde está essa parábola. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao que semeia boa semente. Isso daqui está em Mateus capítulo 13, gente. Então, isso daqui é Mateus capítulo 13, versículos 24. Eu vou explicar para vocês aqui como é que funcionam as coisas. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: a verdade está na parábolas, como está no próprio Mateus 13, versículos 10 e 11, tá? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Matança e roubo e despojos de guerra, você roubar tudo e dar 10% para o seu Deus, isso não é uma boa semente. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então nós vamos entender que tem um fator operacional, Melquisedeque, que semeou uma semente maligna aqui, uma semente imunda aqui, e retirou-se também. Ele é um fator espiritual, é o inimigo do Pai. O Messias foi tentado em espírito 40 dias e 40 noites pelo demônio, pelo diabo, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou a erva, mas apareceu o joio também. Então ele vai estar mostrando aqui. E os servos do pai da família, na verdade não é servos, tá? É os anjos, tudo. Indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu boa semente nesse campo? Por que então tem o joio? Ele vai explicar agora. Ele lhes disse: um inimigo que fez isso, não é meu. Os joios não são meu filho, não são filhos meus. Vocês estão entendendo, gente, até agora o raciocínio? Queres, pois, então, aí os anjos falaram: queres, pois, que vamos tirá-lo, arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Não é para matar aqui nesse mundo, tá? Quem destruir um templo de Deus, Deus o destruirá. Então, a matança que eu li para vocês agora há pouco lá em Hebreus 7... não é do Pai, não provém do Pai. E o Pai não pega 10% da matança de ninguém. Vocês estão entendendo? Depois eu vou voltar de novo a Hebreus 7, continuação, para explicar para vocês. Então ele disse: não, deixam que cresçam ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai o molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no seu celeiro. Quando isso daqui vai acontecer? Ele vai estar dando a resposta eu não coloquei aqui, tá, gente? Mas ele vai estar dando a resposta disso em Mateus 13, versículos 38 ao 41.
um pouquinho mais para frente. Depois desses versículos aqui, acabei no 30, né? Ele vai contar a respeito do grão de mostarda, tudo, tal. E depois ele vai dar a explicação. No versículo 38 ao 41. Os ceifeiros é o anjo, quem fez o joio foi o de Revavirê, o diabo, né? Que só veio para matar, roubar e destruir. A ceifa será o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, e eles serão jogados no coisa. Então, esse mundo terá uma consumação. Consumação é término, tá? Só no término, tá, gente? E não é homens que vai fazer isso, são anjos, tá? É isso que vocês têm que saber, entende? Tá bom? Então, se quem quiser continuar aqui, eu parei no 30, continua lendo, pode, mas se quiser ir direto no ponto, é do versículo 38 ao 41. Vamos agora para Mateus, capítulo 8, versículos 11 e 12. Mas eu vos digo que muitos virão do ocidente, do oriente, ou do oriente e ocidente, e assentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Tinha reino dos céus, a antiga aliança? Claro que não. Bandido vai estar no reino dos céus? Não. E os filhos que se assentarem na mesa de Abraão, Isaque e Jacó serão lançados às trevas exteriores, e ali haverá trevas e ranger de dentes, planto e ranger de dentes, tá bom? Ninguém range os dentes e ninguém chora morto, tá, gente? É em vida, tá? É a vida, tá? Beleza? Certinho? Confirmado, né? Então tá bom. Isso daqui é uma história que ele colocou esses dois versículos no meio da história de um... Eu não vou poder entrar aqui muito, senão vai alongar muito o vídeo. De um romano, de um soldado romano, tá bom, gente? Então o soldado romano ele achou fé nele, e Israel ele falou, vai nos versículos anteriores e posteriores ao versículo 11 e 12, vocês vão ter o entendimento certo. Ele fala, nem Israel achei tamanha fé, mas Israel tinha fé nesses três bandidos. Não tinha fé nele. É uma comparação que o Messias está fazendo aqui, tá? Israel não achou fé no Messias, mas achou fé nesses três bandidos. Estão entendendo? Tá claro? Nós temos por pai Abraão, nós não somos filhos de fornicação. Ele sempre falava, nosso pai é Abraão, Isaque e Jacó, tudo tal, os patriarcas, entendeu? Nós somos descendência. É isso que vocês têm que entender. Então, não vou me estender aqui, tá? Acho que já deu para vocês compreender. Vamos em Mateus capítulo 22 agora. O Messias metendo o pau em Abraão, tá? Eu estou colocando aqui para vocês para ver para onde que Abraão parou. O Messias perguntou, acerca aí da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que ele fala, ora, o meu pai não é pai dos mortos, mas dos vivos. Puta, acabou, porque eles tinham que Abraão que tomava conta da ressurreição dos mortos, que mandava descer lá para baixo, subir lá para cima, tudo tal. O Messias está falando a respeito de Abraão, Isaque e Jacó, que eles estão mortos, que o pai do Messias não é o pai de Abraão, Isaque e Jacó. Eles mentem para vocês, tá? Isso está em Mateus 22, versículos 31 e 32 aqui. E muitos ouvindo isso ficaram maravilhados com a doutrina. Os fariseus ficaram maravilhados, viu? Olha aqui, porque os fariseus viu que ele emudeceu os saduceus. Se vocês forem no versículo 30, o anterior a que eu li, é os saduceus que estão fazendo a pergunta. Primeiro aqui ele cala os saduceus, depois mais para frente a respeito da bicha louca Davi, e eu vou mostrar para vocês aqui também, ele cala os fariseus, ele cala os dois, tanto saduceus quanto fariseus. Olha aqui, e os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Porque a pergunta no versículo 30 foi feita pelos saduceus. Nosso pai é Abraão, Isaque e Jacó, ele que vai cuidar da ressurreição dos mortos. Eles estão mortos, filho. Eles não vão ressuscitar, é isso que o Messias está querendo dizer. Meu pai não é pai de mortos, mas sim de vivos.
Porque o Messias falou que quem segue ele terá vida eterna. E aqui ele está falando que, ora, meu pai não é pai de mortos, falando de Abraão, Isaque e Jacó, a respeito de ressurreição dos mortos. O Messias fala que o pai dele não é pai de mortos, é pai de vivos, dá a entender o quê? Por isso que o Messias falava em enigmas, gente, em parábolas. Dá a entender que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó vai levar todo mundo à morte. Tá entendendo? Perfeito? Perfeito, né? Então não vou me estender nisso também, tá, gente? Não é isso o fator aqui de Hebreus 7. Eu vou dizer para vocês aqui o significado de ora, tá? Nesse exato momento, agora, ora, avaliado, foi aprovado. Foi aprovado ou não foi aprovado? Ora, o meu pai, ressurreição dos mortos, Abraão, Isaque e Jacó. Ora, não é assim. Ele está invertendo, tá bom? Dúvida, causou dúvida. Entendeu? Indica espanto. Abraão, Isaque e Jacó, ressurreição dos mortos? Meu pai não é pai de mortos, mas sim de vivos. E a primícia da ressurreição é o Messias, tá? Não é Abraão, Isaque e Jacó. Então, quebrou com eles, entendeu? Tem valor conclusivo, pois ora, o projeto foi um desastre. Então, muda completamente, esse ora muda completamente a frase, entendeu? Ele pode causar dúvida, que é o que mais o Messias fazia, ou pode mudar completamente uma frase. Então vamos lá, vamos continuar agora em Hebreus 7. Sem Melquisedeque, nós estamos lendo o fator Melquisedeque, tá? Sem pai, sem mãe, o que significa? É espiritual. Sem genealogia, não veio de nada, não tem genealogia humana, tá bom? É o espírito. Você nasceu da onde? Que mulher que você nasceu aí, espírito? Não sabe, entendeu? Então é isso que eles vão estar explicando aqui, tá? Não tendo o princípio de dias e nem fim de dia, nem fim da vida. Mas, agora ele vai estar explicando, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ele é semelhante, significa o quê? Espírito. Ele está falando aqui que Melquisedeque, o fator Melquisedeque é espiritual. O Messias nunca foi humano, gente. Ele se fez carne, ele deu a vida para pegá-la de volta. Ninguém tira dele. Você está entendendo? Ninguém tira a vida do Messias dele. Ele deu para pegá-la de volta. Ele já sabia que ele ia pegar de volta, tá bom? Para vencer o diabo aqui na terra. Tá? O Deus de Israel, no caso, falou que tinha todas as terras, era dele e tudo. Então vamos lá. Sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Ele é humano? O sacerdote, nós vamos aqui estar mostrando para vocês, hein? O diabo falou que tinha um sacerdote que seria eterno, e o Messias, um fator espiritual, espírito, sacerdote eterno, para sempre a eternidade, tá, gente? Então é uma briga, é uma disputa aí, hein? E nós vamos estar mostrando aqui tudo que o Deus de Israel mentia, até na parte sacerdotal. Vamos lá. Então, o Messias agora é espiritual, semelhante ao Filho de Deus, tudo porque é um fator espiritual. Era o Melquisedeque que estava lá atrás, o Messias? Não está falando. Não está falando. E o único sacerdote é o Messias. Então qual era aquele sacerdote da velha aliança? O diabo. Espiritual também. É o diabo. O diabo deixa você matar uma cidade inteira, vai lá, resgata teu filho, só vai resgatar? Não, mata todo mundo, rouba e dá 10% pro capeta, pro diabo mesmo. Pode dar 10% para ele, que aí ele aceita. É obra do diabo isso daí, não é do pai. Estão entendendo? Então vamos lá, vamos continuar. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos de guerra, do que eles roubaram. Deu lá 10%. Vamos continuar. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm a mesma ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Puta que pariu. Aqui que eu falo até palavrão.
Puta que lá merda, podia ter falado, né? Mas que pariu também. Tá falando que os sacerdotes são ladrões igual Abraão foi. Ele tá falando aqui que os sacerdotes são ladrões igual Abraão foi. Abraão foi lá e matou e roubou e destruiu. E pegou os seus dízimos do povo, que ele roubou, tá? Despojos é sobras de guerra, ele roubou. E os que dentre os filhos de Levi, da tribo de Levi, foi o pacto do diabo, receberam o sacerdócio segundo a ordem, tem a ordem, né? Segundo a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Daí, eu quero dinheiro! Quem quer dinheiro? Tem um tal aí, de um senhor aí, que ele tirava o sarro da cara dos pobres, né? Ele é de uma raça aí, ele tem uma emissora de TV. Aí ele fazia rolar. Rola aí, vagabundo, isso, 50 reais! Põe a mãe dele pra rolar. Põe a mãe dele de perna daquele jeito. E o povo dá risada. Por trás eles estão dando risada de vocês, gente. Quem quer dinheiro, sobe aí em cima, joga na água, caiu na água, se molhou toda, tá aí, seu burro, seu pobre lazarento, tá, 50 reais, 100 reais. Por trás estão rindo de vocês, o que fazem com o pobre. Rola, macaquinho, rola, rolou macaco, rolou, tó, 100 reais, macaco, rola de novo. Só porque são cheios de dinheiro. Não é o fato aqui, vai, vamos entrar aqui por coisa, vai. Então vamos lá. Se você tem que olhar para o lado, gente, espiritual. Vocês têm que olhar para o lado espiritual, tá? Para você dar dinheiro para pobre, você não precisa usar disto. Não precisa humilhá-lo. Não é o caso aqui. Um dia eu falo a respeito disso. Considerais, pois, quão grande era Abraão, essa porcaria, deu dízimo de despojos, qual dentre os filhos de Levi também, deu, e tomar o dízimo do povo, de tomar o dízimo do povo, tá? Isto é, e seus irmãos, e daí, por isso que a tribo de Judá sempre foi ambiciosa, matou todos os levitas e fizeram parte do sacerdócio. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Isto é, os irmãos ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, tá? Então, até os irmãos que saíram do lombo de Abraão, da descendência de Abraão, eles roubavam também. Então vamos lá, vamos continuar. Mas foi tudo a mando do diabo, tá? O diabo escolheu um povo aqui para ser sacerdotes dos outros, e esse povo tinha que fazer as bruxarias, os encantos, todas as porcarias dele. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Será que isso vai acontecer? Esse é o Deus que jura, tá? Procedência maligna. Vamos ver se isso vai acontecer. O significado de despojos: recompensas por uma batalha vencida, ou sobras de guerra ou bens de conquista, adquiridos após o guerreiro ter vencido a guerra, tomando a seu adversário, que na maioria das vezes está morto ou feito prisioneiro. Legal, né? Você acha que se você fizer tais coisas aqui, e você dá 10% para o Messias, que é o Melquisedeque espiritual nos tempos de hoje, ele vai aceitar? Vai? Ele vai pegar onde? Me fala. Você vai colocar, o Abraão colocou, o diabo foi atrás de Abraão. Abraão colocou os 10% aonde? Aonde que o diabo pode pegar? Quando vocês vê uma mandinga que é feito lá, uma encruzilhada, alguma coisa assim, eu não sei se é mandinga, não sei como é que chama os nomes desses negócios aí. O que acontece com as mandingas que eles fazem? Com os voodoo que eles fazem? O diabo leva ou fica ali? Ué, como que o fator espiritual pode pegar coisas materiais, gente? Estão entendendo? É uma outra história. Números 31. Agora ele vai estar mostrando aqui os sacerdotes do diabo fazendo as mesmas coisas que Abraão fez. Fazendo as mesmas coisas. Números 31. E disse Eleazar, sacerdote do diabo, da tribo de Levi, tá? Aos homens da guerra:
que foram peleja, guerrear. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Guerra, né? Guerra com os outros povos. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Você acha que esse ritual limpa as mortes das pessoas? O que vocês acham, hein, gente? Purifica? Você rouba aí um monte de gente aí tudo, depois você pega e passa, mete no fogo aí tudo que vai sair limpinho depois. Os materiais até pode sair limpo. E as vidas das pessoas que eles mataram? Quem destruir um templo de Deus, Deus o destruirá, tá? Deus é Zeus, mas eu estou dando entendimento para vocês, é o Pai. Então vamos lá, vamos continuar. Todavia purificará com água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Então, se tiver um pano não aguenta fogo, passa pela água, vai estar purificadinho. Limpa só o sangue, o de bebês e crianças, tudo, e tamo lá, tamo junto. Tá tudo feito, tá tudo limpinho. Por isso que o Messias falou: se vocês não vierem para mim, vocês vão morrer nos seus pecados. O diabo nunca pagou pecado de ninguém, por isso que o Filho veio aqui pagar nossos pecados, porque o diabo nunca pagou pecado de ninguém. Como Paulo diz em Hebreus 10, versículo 4, sangue de animais não paga pecados. É impossível. Se é impossível, porque o diabo pedia? Porque ele é mentiroso. Vamos lá. Eu estou em Números ainda 31, tá, gente? Falou mais o capiroto a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada de homens e de animais, tudo tu e Eleazar, os dois, tá? O sacerdote do diabo, o sacerdote, olha lá, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades, vai dividir, para Moisés e a gangue dele, e Eleazar a gangue dele. Os homens de guerra, o Senhor tomará, então para o Senhor tomarás o tributo é o dízimo, é o imposto, é um tributo que ele faz sobre você. O diabo, depois vocês continuam lendo, tá, gente? Eu não leio aqui tudo porque ele me embrulha o coração, o estômago, me embrulha, tá bom? Então, o diabo está pedindo tributo também. É isso que vocês têm que entender, o que está dizendo lá em Hebreus capítulo 7, quando fala que eles pedem para vocês, entendeu? O diabo aqui está pedindo tributo. Por isso que o Messias fala: antes de mim todos eram ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não ouviram. Então, essas ovelhas que estavam aqui com o chifrudo, estava o próprio chifrudo, estava Moisés e estava Eleazar. Todos aqui roubando os outros povos, dividindo, e tinha que dar a parte do capeta também, tá? O capeta também tinha o tributo dele, tá? Então, para o capeta tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram da peleja, de cada 500 uma alma, é a alma que ele gosta, dos homens e dos bois e dos jumentos, tudo. Vocês continuam lendo aí que tinha que dar parte dele, entendeu? É uma coisa horrível, eu não vou ficar nisso daqui não. Então vamos lá, só estou dando um entendimento para vocês saberem o significado de Melquisedeque, que é um fator espiritual. Tem o Melquisedeque de Abraão, que é o capeta, e tem o Melquisedeque do filho, que tem que estar limpo, tá? Tem que estar puro e santo. Vamos lá. Levi, só para vocês entenderem, da tribo de Levi foi o pacto que o diabo fez. Um dos 12 filhos de Jacó, uma das 12 tribos de Israel, como mencionado acima, a tribo de Levi, tá bom? Ela que cuidava a parte do sacerdócio. Vamos continuar. Agora voltemos de novo lá, tá? Voltemos de novo em Hebreus 7. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Tá começando o negócio a ficar ruim aqui. Tomou dízimos de Abraão e o abençoou, que tinha as promessas. Esqueci de colocar aqui. Final de Hebreus 11,
tudo que o diabo prometeu aos seus anjos caídos, os heróis da fé, vocês sabem que a palavra heróis, ela significa semideuses na terra? Não sabiam? Então estou falando para vocês. Heróis significa semideuses. Então, lá no final, todo mundo gosta de ler Hebreus no começo, ficar ali e tudo tal, né? Só que vocês não pegaram o final? É o final que vale! Na hora que chega no final... não vou mais ler, não. Não, é o final que você tem que ler. Todos os heróis da fé não receberam a promessa. Essa promessa aqui, que ele está falando aqui, ó. Não receberam a promessa. Sabe por quê? Porque o diabo que prometeu é mentiroso. Não deu para ninguém. Elias não subiu ao céu. O diabo não prometeu que vinha aqui na carruagem de fogo, tudo? O diabo levou ele para outro canto. O diabo não pode subir para o céu? Como que Elias subiu? Todos que está falando em Hebreus 11, os heróis da fé, nenhum receberam a promessa. É o que está escrito no final de Hebreus 11. Mas vocês não lê, porque as escrituras foi montada por 72 anciões judeus, né? É os Dema de Salomão. E em 72 dias, tá? A Septuaginta eu estou falando. Tem estudo no canal aqui também a respeito disso. Então vamos lá, vamos dar o entendimento verdadeiro e claro aqui. E abençoou o que tinha as promessas. Então o diabo abençoou o menor. Vamos lá ver. Ora, de novo esse ora, já mostrei para vocês o que é ora. É uma contradição. Ora significa dúvida. Sem contradição alguma, por isso que eu estou falando, é uma contradição. O menor é abençoado pelo maior? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês, quando foram ensinados, você que abençoava o teu pai e tua mãe, ou eles abençoavam você após você abençoá-los? É o menor que abençoa o maior, ou é vice-versa, é ao contrário? Ele deixou essa pergunta no ar. E abençoou que tinha as promessas. Então, tomou dízimos de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aí virou merda, hein? E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Vocês estão entendendo? Como que lá com Abraão o diabo tomou dízimos, né? Abraão dizimou para o diabo, que é um fator espiritual, é o Melquisedeque espiritual. E agora, homens que morrem estão tomando dízimo. É isso que ele está querendo dizer aqui. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, para sempre, tá, gente? Eterno, tá? Fator espiritual é eterno, espírito é eterno. É isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos lá entender. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, vírgula, tá? Até Levi, vírgula, que recebe dízimos, vírgula, pagou dízimos. Ele está explicando. De Abraão pagou dízimos, Levi pagou dízimos, vamos continuar. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando, aqui está falando de Abraão, quando Melquisedeque ele saiu ao encontro, o diabo foi encontro a ele. Quando o diabo viu aquela matança que ele matou tudo, o diabo foi encontro a ele. Esse é dos meus. Moisés matou, o diabo pegou. Davi matou, o diabo pegou. E a pessoa que o diabo pegava no Velho Testamento, a pessoa ela ficava de 100 a 1000 vezes pior quando ele coloca a mão. É totalmente diferente de Saulo quando ele conheceu o pai, tá? Paulo no judaísmo ele era o capeta na terra e quando ele conheceu o pai ele mudou completamente. É isso que vocês têm que entender, tá, gente? Vamos entender aqui o que está querendo dizer, tá? E por assim dizer, por meio de Abraão, tal, pagou dízimo, tal. Então, já narramos aqui. Vamos continuar a historinha aqui, né? O conto aqui tudo.
vai desmascarar aqui o sacerdócio terrestre, vai desmascarar o Melquisedeque do capeta, vai desmascarar muita coisa. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que o diabo colocou na terra, foi o diabo que escolheu o sacerdócio levítico e que seria eterno. Eu vou estar explicando para vocês aqui, tá? Porque sob ele o povo recebeu a lei. O povo recebeu a lei de quem? Moisés. Moisés era levita. Beleza? Beleza. É isso que vocês têm que entender, tá? Que necessidade logo de que outro sacerdote se levantasse? Se aquele sacerdócio fosse perfeito, olha lá, ó, vou voltar no versículo 11. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se o sacerdócio levítico escolhido pelo diabo fosse perfeito, por isso que eu vou trazer aqui Tiago 1:17. O dom perfeito vem do Pai das luzes, que não muda e não é sombra de variação. Por isso que o sacerdote escolhido pelo diabo foi Levi que queria ser sacerdote? Levi queria ser sacerdote? Não, o diabo que escolheu a tribo de Levi. É isso que vocês têm que entender. E ele não era perfeito, tá? Que eu vou dizer aqui para vocês. Eles não mostram isso para vocês. Então vamos lá, vou voltar de novo no 11 aqui para dar... Se o sacerdócio levítico fosse perfeito, foi o diabo que escolheu, porque sob ele o povo recebeu a lei do capeta, que necessidade havia logo de vir outro sacerdote que se levantasse, não segundo os levitas, mas segundo a ordem Melquisedeque. Puxa vida, o fator espiritual. Quem falou que viria um sacerdote, que ele seria sacerdote segundo a ordenança de Melquisedeque, espiritual? Tem no Velho Testamento? Claro que não, o Velho Testamento é do capeta. Vocês estão entendendo? E não fala também em ressurreição no Velho Testamento, tá? Não fala em ressurreição, tá? É isso que vocês têm que entender. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, o Messias, ele veio, morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui, e depois ele tornou sacerdote eterno perante Melquisedeque. Mas o diabo lá, eu vou mostrar para vocês que o diabo, ele também fez um sacerdócio terrestre eterno. Mas aqui já está começando a desfazer. Que se o sacerdócio do diabo fosse perfeito, o Messias não precisava vir. Continuemos. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Ele está fazendo uma pergunta. Hey, que negócio é esse aí? Veio aqui um andarilho aí tudo, e ele agora é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não a ordem de Arão? Mas os sacerdotes que o diabo falou e fez pacto com a tribo de Levi, tinha que sair da ordem de Arão? É isso que ele está perguntando. Ele está colocando briga entre eles, entendeu? Vamos lá. E ele vai colocar briga entre o sacerdócio de Arão e o de Judá. Ele vai jogar lá, Paulo é fogo mesmo, né, cara? Ele vai jogar um contra o outro e vai falar que o Messias não tem nada a ver com o sacerdócio de Arão e nem com a profecia de Judá, não sei o que, tudo tal. E ele vai falar que o Messias é segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá ver. A intriga que Paulo faz. Paulo era uma peste para eles. Atos capítulo 24, versículo 5. Era considerado uma peste porque ele trazia motim, ele trazia divisão no mundo judeu. O que você está falando, Paulo? Que loucura que é essa? O Paulo deixava eles loucos, igual eu deixo vocês. Então vamos lá. Porque mudando-se o sacerdócio, vixe, deu merda. Agora não é mais por Arão, agora é Melquisedeque, que é espiritual, mas a porcaria da Torá nunca falou de Melquisedeque, nunca falou de sacerdócio espiritual, nunca falou que o Messias dele morreria e após 3 dias ressuscitaria de novo. Nunca teve isso. Não teve porque o capeta sempre mentiu, e eu vou mostrar que o capeta aqui mentia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje que o capeta mentia.
Então vamos lá. Eu mostro toda hora, né? Todos os meus vídeos mostro o capeta mentindo. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança de lei. Puta, isso não serve mais para nada. E nós estamos falando aqui da lei ali, ó, porque a lei recebeu a lei, tá? O sacerdote levítico, que é Moisés, tá? Recebeu a lei e tudo. E tá falando de Arão agora. Então, havendo mudança de sacerdócio, você sabe qual que é o significado da palavra necessariamente? Sem essa mudança, não funciona. É necessário. Não é necessário ter energia na tua casa para você ligar um rádio? Não, Ed, se não tiver energia, eu ligo o meu, é a pilha. Ah, beleza, cai, aí tá certo. É necessário a mudança do sacerdote. Vocês estão entendendo por que é necessário? Porque quem fez o sacerdote terrestre foi o diabo, que funciona até hoje. Porque o diabo mente, né? Quem é o dragão que caiu lá em Apocalipse 12, que engana o mundo inteiro com os sacerdotes explodindo todos os irmãos da terra, pedindo dinheiro. Você acha que o pai precisa do teu dinheiro, cara? Ô Ed, mas precisa pregar a palavra. Eu estou pregando aqui. Eu preciso de dinheiro para pregar? Ah, é? Não, eu tenho meu trabalho. Não preciso de dinheiro para pregar. Eles são cães gulosos, sem exceção, não sobra um. É o que diz as escrituras, não sou eu. Vai lá, rasga Isaías 56, versículos 9 ao 11, ali, 12 lá, 9, 10, 11, 12, por aí, o capeta. Todos eles são cães gulosos, sem exceção nenhuma. Se é sem exceção nenhuma, qualquer um que é pastor é cão guloso. É o adjetivo que eles deram lá para os cães gulosos. Eu vou parar de ler então, porque na hora que eu converso com o pastor, eu falo, e aí, cão guloso, beleza? Por que você está me chamando? Porque na Bíblia está escrito, todos sem exceção. Se é exceção, então a Bíblia está mentindo. Ou você está mentindo, ou a Bíblia está mentindo. Todos os cães gulosos são e pensam no seu próprio ventre e tudo tal, todos sem exceção. Se você for exceção, a Bíblia mente. Já como eu confio na Bíblia, o mentiroso é você, vagabundo. Pronto, é assim que funciona. Então vamos lá. Então necessariamente... necessariamente faz também mudança de lei. Então ele está falando que tem que mudar a lei aqui, tá? Vamos lá, vamos entender. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencentes a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Puxa vida, agora o Paulo vai jogar Paulo sabe que o Messias não veio da tribo de Judá, eu vou explicar aqui para você. Mas Paulo, para estar falando isto aqui, ele seria morto na hora. Na hora. Mas ele está jogando um sacerdócio contra o outro. Agora ferrou. Eu não estou te entendendo, Ed. Vou tentar esclarecer vocês em outra palavra. Paulo também, para desmoralizar Moisés, lá em Gálatas 3, ele precisou falar de Abraão, que não tinha lei, entendeu? Para desmoralizar a lei de Moisés. Então ele jogou um patriarca contra o outro. Ele jogou Abraão contra Moisés, para ele estar no meio falando que a lei não presta, que a lei quem está debaixo da lei está debaixo da maldição, tudo tal. Então, para ele defender a tese dele, ele precisa usar um outro patriarca que não tinha a lei, porque Abraão é antes de Moisés. Gálatas 3 eu estou falando. Então, Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Paulo diz assim, eu me fiz judeu, me fiz debaixo da lei para resgatar os judeus para Cristo. Então, ele fazia que era judeu, ele fazia que estava na cabeça dos judeus que o sacerdócio seria tanto de Arão, que depois eu vou trazer aqui, quanto também de Judá. Depois aqui, eu vou estar mostrando para vocês que é da tribo de Judá, entendeu? Então, Paulo, ele está se fazendo aqui para jogar um contra o outro. Para eles começarem a pensar que tem coisa errada aí na lei vagabunda, e eles tinham que seguir o Messias, porque esses homens, gente, Paulo viu o que eles fizeram com Estevão, esses homens eram ferrenhos, esses homens matavam por nada, matava pegando lenha,
Não queria saber se você estava com caganeira um dia antes, se a tua mulher estava doente, se você estava doente. Não quero saber, cara. Te peguei fora da lei, tudo, te mato. Então, Paulo, ele se fazia judeu, se fazia debaixo da lei para resgatar as pessoas, tirar da lei e levar a Cristo. É o que está escrito, não sou eu que estou dizendo, tá? Então aqui ele está falando, ó, no versículo 13, porque aquele de quem estas coisas se fizeram pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Quem servia ao altar eram os levitas. E Paulo está falando que agora o Messias é da tribo de Judá. Eu vou estar falando isso no versículo 14, tá, de Hebreus 7, mas agora eu vou mostrar um pouco para vocês o que ele está querendo dizer aqui. Moisés, filho de Joquebede, e Arão, da tribo de Levi. Então Moisés era levita, perfeito. Arão pertencia à tribo de Levi, era o irmão mais velho de Moisés. Perfeito. Tá entendendo? Vocês estão entendendo, né? Vamos entender agora um pouco da parte sacerdotal em Malaquias 3. Eu poderia começar com 2, mas não daria o entendimento claro para vocês. Então eu vou começar pelo 3 e depois volto no 2, tá? Para vocês terem um entendimento melhor do que eu estou querendo dizer, o que está escrito em Hebreus 7. Então vamos lá. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de quem repente virá o seu templo, o Senhor. Então tinha esse Deus aqui, ele mandava o mensageiro dele, mensageiro pode ser anjo, geralmente era anjo, porque o espírito desse Deus vagabundo habita em templos de pedra, tá? No caso aqui ainda não era o de pedra, tá bom? Mas era um templo feito por mãos de homens. Pode ser com um palito de dente. Feito com mãos humanas, o Pai não habita. Mas aqui o mensageiro do diabo habitava. Então vamos lá. Caminho entre mim e de repente virá o seu templo, Senhor. A quem vós buscais e o anjo do pacto. A quem vos desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suporta o dia da sua vinda? É uma pergunta. Quem subsistirá quando ele aparecer? Outra pergunta. Pois ele será como fogo de fundidor, como sabão de lavanderia. O lavandeiro tudo. Continuemos ainda em Malaquias 3. Assentar-se-á como fundidor e purificará de prata e purificará os filhos de Levi. Então, o pacto com esse Deus é com os filhos de Levi para cuidar parte do sacerdócio e da tenda desse Deus aí. E os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao diabo ofertas em justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então ele está falando que Judá não pode ficar no sacerdócio, tá? Tem que levar aos levitas. O pacto com o diabo para fazer parte do sacerdócio é os levitas. E Judá sairia os reis das 12 tribos. Então o pacto do diabo foi que Judá sairia os reis e levitas faria a parte sacerdotal. Então, só assim ele vai aceitar, tá? Sabe por que ele está falando isso agora? Porque agora eu vou em Malaquias 2. Eu vim no 3, eu poderia ficar aqui, tudo, mas isso não é o objetivo desse vídeo, tá? É para mostrar para vocês só, dar uma visão. Aí eu vou voltar no 2, entendeu? Para vocês entenderem por que ele está querendo dizer aqui. O que Judá fez, que agora Judá tem que receber a oferta. Ó, vou de novo ler aqui. Filhos de Levi, e os refinará como ouro e prata, a quem o Senhor traga as ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Se Levi cuidar do ouro e da prata e tudo,
E as ofertas lá de purificação, que eu mostrei para vocês ali em Números 31, o sacerdote Eleazar passando ouro, prata, chumbo, todas as coisas que não queimam no fogo, para purificação. Só assim será verdadeiro para este Deus aqui. Nós sabemos que não é assim, né? Então, Levi tem que purificar o que Judá trazer, não ao contrário. E agora eu vou estar mostrando para vocês que Judá foi abominável, porque Judá matou os levitas que cuidavam parte do sacerdócio e começaram a fazer o sacerdócio. E ele vai estar falando isso em Malaquias 2. Vamos lá ver. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Sacerdotes, gente, é os judeus, tá? Nesse caso aqui, tá? Nos dias de hoje, é os vagabundos que são amaldiçoados, tá? Porque esse Deus amaldiçoa os sacerdotes, tá? E a sua semente. Todos esses pastores que vocês verem aí são amaldiçoados por esse Deus. Eu vou mostrar isso para vocês. Se não ouvirdes e se não propuserdes do vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor do capeta, enviareis maldição contra vós. Vocês sabem, lá em Tiago, capítulo 3, versículos 10 ao 12. Se esse demônio aqui fosse o pai do Messias, de uma figueira teria que nascer azeitonas. Nasce? Não, então não é. De uma boca não pode sair bênção e maldição. Beleza? Beleza. Então, fechou, né? Fechou ou não fechou? Pode sair de uma boca bênçãos e maldição? Não, Ed, não pode. O que diz aí em Tiago, capítulo 3, versículos 10 ao 12, mostra que não pode. Então não pode. Então, beleza. Então esse demônio é outra coisa. Enviarei maldição contra vós. Enviarei futuro, vírgula, e já amaldiçoarei as vossas bênçãos. Presente, estou amaldiçoando agora as vossas bênçãos. E também, vírgula, ponto e vírgula, e também já as tenho amaldiçoado. Já está amaldiçoado, tá? Presente, porque não aplicais a isso o coração. Eis que reprovei a vossa semente. A semente de quem? Dos judeus. A semente sacerdotal de quem não for levita é reprovada pelo diabo aqui. Por isso que eu mostrei para vocês o capítulo 3, que ele só quer os levitas. Ele só vai aceitar quando Judá levar ouro, prata para os levitas purificar. O pacto com o demônio foi com os levitas. Mas vamos lá continuar aqui, ó. Então vamos lá ver. Eis que reprovei a vossa semente. O que é uma semente? Que semente que é essa? É as vossas gerações. O que uma semente faz? Quando você sementeia uma mulher, o que ela vai te dar? Quando tua sementinha entrar numa mulher e ovular e o sêmen entrar no óvulo, tudo. Vai sair uma semente de lá, não vai? Ele está aqui. Reprovei a vossa semente. Todos esses aí são reprovados, tá? Vírgula, espalharei esterco sobre os vossos rostos. Ele está falando que ele vem enfiar bosta na cara de vocês, sacerdotes. A bosta das vossas festas religiosas. Sabe, é solenes aqui, tá? Mas é religiosas, tá? E para junto destes sereis levados. Belezeira? Belezeira, vamos continuar. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi. Ele está falando. Ele fez aliança a respeito de sacerdócio com a tribo de Levi. Está sendo bem claro aqui. A aliança que ele fez, que o capeta fez, foi com a tribo de Levi. Não era para você estar aí no meio. Aqui tem um monte de vagabundo aqui, fazendo isso tudo. O diabo vai ficar bravo com vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Aqui nesse mundo, tudo vai dar certo na vida de vocês, idiotas.
Vocês são servos do capeta. Do outro lado, vocês se ferram. Diz o bicho louco: minha aliança com ele foi devida em paz. Com ele quem? Com Levi. Ele vai estar explicando. E eu lhes... Que vida em paz, né? Quem vê pensa, né, gente? Eu já mostrei o que ele estava fazendo com Eleazar ali e Moisés, bicha louca. Vagabundo? Não, Moisés não era bicha louca, era vagabundo. E eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. Moisés, quando viu o diabo, ele ficou assombrado, ficou terrivelmente abalado, ficou todo trêmulo, né? E assombrado, porque ele viu o capeta. É isso que o capeta está falando aqui. A lei da verdade esteve na boca de Moisés, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Imagina então. Só mandava roubar, matar e destruir. Andou comigo em paz e em retidão. E andou com ele mesmo, tá? O capeta estava junto com Moisés, andando lá. 40 anos fazendo pestes, pragas, só desgraça nesse mundo. E a iniquidade converteu a muitos. Então, ele estava em retidão e tirou muitas pessoas da iniquidade, né? Ele diz isso, tá, gente? Não é o que está escrito. Porque os lábios do sacerdote, agora ele está dizendo que tinha que ser feito, e foi feito com Levi. Devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor na terra. O diabo está falando isso, né? Nós sabemos que foi mudando. Aí depois eu vou voltar de novo para Hebreus, tá, gente? Mas vós, sacerdotes lazarentos, desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança que eu fiz com Levi, diz o capeta. Vocês estão entendendo? A aliança era com Levi, os vagabundos marginais judeus entraram na frente, mataram todos. Olha o que ele vai estar explicando aqui. Por isso também vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o seu povo, visto que não guardastes meus caminhos, mas fizestes acepções de pessoas na lei. Não, você vai... Não, esse mata. Não, esse aqui vive. Não, você vai para lá, não, vai para cá, tudo tal. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Ele está fazendo uma pergunta. A aliança dos nossos pais. Judá ficaria com o rei e sacerdócio levítico sairia da tribo de Levi. É isso que ele está querendo dizer. Agora ele vai estar falando o que Judá fez. Judá tem sido desleal, fez a abominação e se cometeu em Israel, em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário de Deus. Como? Matando todos os levitas. Matou todos os levitas e entrou lá e começou agora a... Por isso que eu mostrei para você lá o capítulo 3 e estou mostrando aqui o 2, tá, gente? E agora eles tomaram posse do sacerdócio porque eles gostam de dinheiro. Judeus gostam de dinheiro. Vamos lá ver qual foi aí. Israel em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário, o qual ele ama, e se casou com filha de outros deuses, de deuses estranhos. Está entendendo o que Judá fez? O Senhor destruirá todas as tendas de Jacó, o homem que fizer isto. O que vela, o que não responde, que apresentará tudo tal. Então aqui eu mostrei para vocês, gente, o que o diabo ia fazer aqui, tá? Com as pessoas e tudo. Então o que o diabo aqui ia fazer com Judá, tá? Que foi abominável a eles. Vamos agora então aqui eu estou mostrando para vocês o pacto que o diabo fez com os levitas. Tá entendendo? Que o sacerdócio, vamos voltar em Hebreus 11, senão vocês vão sair fora de foco, mas eu tenho que trazer, então eu tenho que estar sempre voltando em Hebreus 11, por isso que o sacerdote é levítico e ele vai estar falando de Judá depois, eu nem entrei ainda em Judá, tá? Então eu estou mostrando aqui para vocês o sacerdote levítico, agora eu vou mostrar um sacerdote judeu, que o diabo fez com o profeta Isaías, que sairia
um sacerdote, um profeta, um Messias da tribo de Judá. Isso está em Isaías 11, mas isso não aconteceu, tá? Porque o diabo... E não vai acontecer, porque a lei e os profetas se encerraram em João Batista, tá? Lucas 16:16. Então vamos lá. Isaías capítulo 11, versículos 10. E acontecerá naquele dia de que a raiz de Jessé, aqui o diabo está prometendo um outro sacerdócio, que vai sair de Jessé. Vamos entender. A qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Então todos os gentios vai buscar aqui o que sair da descendência de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Descendência de Davi. Entendeu? Então vamos lá. E o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará por a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, tudo aí. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Será que isso aconteceu? Claro que não. Vamos continuar. E afastar-se a inveja de Efraim. Os adversários de Judá serão desarraigados, serão todos mortos. Aqui a palavra é desarraigados, que é tirado da terra. Todos os adversários de Judá. Judá era adversário dos levitas. Então o diabo aqui, com esse profeta Isaías, ele está falando que vai vir aí da descendência de Jessé, da descendência de Davi e tudo, e vai estar fazendo isso. Vamos continuar lendo aqui, tá, gente? Efraim não invejará a Judá não oprimirá a Efraim, antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Será que isso aconteceu? Não aconteceu, não. Juntos despojarão aos do oriente. Despojarão, você sabe o que é, né? Larápios, passar a mão, roubar. Eles vão se unir. O profeta do diabo é isso. Eles se unem para fazer o mal, para roubar de todo mundo. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Então eles vão despojar o Oriente e o Ocidente, vão despojar todo mundo. Eles querem roubar, eles querem estar por cima de tudo. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito. Aconteceu isso daí, gente? Eu não vi isso acontecendo, eu vi o contrário, eu vi o Messias metendo a borracha nesse povo. E moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, ferindo-os ou dividi-lo em 7 correntes, que fará por isso, tal. Então, aqui o diabo está falando que ia colocar, em outras bíblias está mais fundamentado, está melhor redigido, tá? Que Judá seria tudo agora na terra, tá? Que sairia aqui o profeta dos judeus, né? O Messias dos judeus, e ele roubaria todos os povos e matariam todos os seus, exterminaria, tá a palavra certa, tá? Exterminaria todos os seus inimigos. Eu não sei o que aconteceu, que deu pau. Eu não sei o que aconteceu, que vai dar merda, vai dar merda, vai. Ai. Deu pau. Então, esse Deus falou uma profecia que levantaria o Messias da tribo de Judá. Caçamba, tá uma loucura. O diabo fez um pacto com Levi, que sua descendência sairá. É uma loucura, gente. É isso mesmo. Por isso que todo mundo se confundiu lá tudo, porque o diabo, ele diz que seria pedra de tropeço mesmo. Eu acho que está em Isaías 8, versículos 12 e 14. Ele faria pedra de tropeço mesmo. As duas casas de Israel ia tropeçar. As duas casas você pode definir como
Judá e Benjamim, que lutaram contra as outras 10 tribos, ou as duas casas de Israel, pode ser também isso daqui que eu estou contando para você. Ia sair da descendência de Judá. Eu já acompanho essa teoria aqui, tá, gente? Que não é teoria. Eu acompanho mais essa. Quando o diabo diz lá em Isaías capítulo 8, versículos 12 ao 14, que ele seria uma pedra de tropeço, tudo, nas duas casas, é nessas duas casas. Ele diz que sairia um sacerdote, eu vou mostrar aqui para vocês, como Moisés, e aqui ele diz que sairia um de Judá, com profetas diferentes, tá, gente? Então é isso que nós temos que entender. Vamos lá em Salmo 110. É um salmos curto aqui tudo, para vocês entenderem o que está escrito em Hebreus 7, tá, gente? Então o diabo está dizendo que colocaria todos os inimigos debaixo dos pés do Messias, daquilo que vinha da bicha louca Davi, né? A bicha louca Davi tá falando que o diabo levou ele em espírito. Ao meu Senhor, assenta-me à minha direita, que eu ponho todos os inimigos debaixo dos vossos pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza de Sião, sairia de Sião, e de Sião é Jerusalém, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Então o diabo está levando isto para Davi, que sairia um cetro da descendência dele, dominaria todos os inimigos. Foi isso que aconteceu. O Messias que veio, foi isso que aconteceu. O povo seria muito voluntário com ele. O povo foi voluntário com o Messias ou odiou o Messias? No dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tal. Jurou o capeta. Vocês sabem que quem faz juramento de procedência maligna e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nisso ele falou a verdade. A única coisa que ele falou a verdade, que ele seria um sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque, que é espiritual. A única coisa que ele falou a verdade. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira? Não foi nenhum rei ferido. Ele feriu o povo, esse povo aí que você está falando que ele ia exaltar, ele feriu. Julgará entre os gentios? Não, ele não julgou entre os gentios, ele julgou Judá. Ele julgou Jerusalém, Sião, que você está falando ali, ó, sairia no versículo 2 de Salmo 110, sairia de Sião, que é Jerusalém. Ele feriu Jerusalém, ele veio bater na porta de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, por que vocês matam os profetas que eu te envio? E ele explodiu com Jerusalém, profetizando falando que eles matam todos os profetas e profetizando que a casa de Jerusalém ficaria deserta. Julgará entre os gentios, chega corpos mortos. Não, a profecia que ele fez que a sua casa ficará deserta, Tito em 70 invadiu lá, explodiu com tudo e lá ficou corpos mortos. Não entre os gentios. Ferirá as cabeças de muitos países? Não, ele feriu só um país. Vocês que roubaram a terra dos jebuseus. Segundo, que antes era chamada de Salém, que era um fator operacional. Eu chamo fator operacional, mas vocês podem falar uma ordenança espiritual, né, de justiça e de paz. Por isso que ele falou que Jerusalém, Jerusalém mata todos os profetas. Se Jerusalém, Jerusalém mata todos os profetas, como está em Mateus 23, 37, como que pode ser, e desde Abel, tá? E Abraão está no meio dessa colheita aí. Abraão não é entre Abel e o Messias? Então ele está no meio. Salva alguém entre Abel e o Messias? Não salva ninguém. Vocês mataram todos os homens justos na terra. Aquele despojo de guerra que Abraão fez, ele matou homens justos. É isso que vocês têm que entender. Por isso que era um fator operacional do diabo, tá bom? Então, olha aqui, eu estou aqui agora falando outra profecia que sairia, depois eu vou dizer o que o Messias fala dessa profecia a respeito dessa história aqui, tá? De Salmo 110, mas eu vou deixar mais para o final. Senão eu não volto lá no Hebreus 11, a gente não acaba, Hebreus 7, a gente não acaba nunca. Então, juntará entre vocês o corpo morto, tudo isso não aconteceu, aconteceu ao contrário. Ele julgou só um país,
foi os israelitas, Jerusalém, ele explodiu com essa cidade, tá bom? Tá. Então aqui acabou Salmo 110, né? Que era o profeta que ia sair de Judá. Vocês estão entendendo? Ia sair esse profeta de Judá. Voltemos de novo em Hebreus, capítulo 7, só que agora no versículo 14. Então no versículo 13 ele falou que era sobre Levi, era sobre Moisés, mas Moisés não falou nada dos sacerdotes saindo do Judá. Paulo já está colocando os dois para trombar agora sai tromba-tromba, agora sai briga feia, ó. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Ixi, Maria. Procedeu de Judá? Não procedeu, mas Paulo está falando isso para dar choque, para pegar Moisés e quebrar Moisés, ó. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Puta que lá merda, agora quebrou, agora ferrou tudo. Se o Messias saiu de Judá e Moisés nunca falou de sacerdócio do Judá, por isso que o Messias não é judeu, porque a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 10 em diante, não concretizou, eu li para vocês. A profecia da bicha louca Davi em Salmo 110 não concretizou, por isso que ele não saiu de Judá, tá? Mas Paulo está fazendo esse enredo aqui, ele se fez judeu para tirar os judeus dessa porcaria, dessa Torá. Então ele fez essa disputa, essa loucura e tudo. Tá falando que agora o Messias saiu do judeu, mas Moisés nunca falou que sairia um profeta dos judeus, e o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Deus, era da tribo de Levi. Agora ele ferrou tudo aqui, tudo. Vamos dar o entendimento. E concernentemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Essa tribo aí e Moisés é o patriarca, um dos mais fortes dele, porque Moisés que deu a lei, Moisés que ficou 40 anos com um chifrudo. Então, vocês estão entendendo? Paulo agora está quebrando tudo aí, tá? Tem gente que fala que esse livro não é de Paulo. Eu, pelo conhecimento que eu tenho de Paulo, é palavras dele. Se foi escrito por ele, eu não sei, mas é palavras dele. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar um outro sacerdote. Como? Vocês estão entendendo o que Paulo está querendo dizer aqui? Se a semelhança de Melquisedeque é fator espiritual, se levantar outro sacerdote, olha o que ele vai dizer agora, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. A lei era do mandamento carnal. Como que agora vem falando de um sacerdócio Melquisedeque espiritual? Por que Paulo diz isso? Paulo era mestre da Torá, gente, então ele sabia. Porque na lei do diabo, os levitas seriam sacerdotes eternos. Ixi, mas agora ferrou tudo, Ed. Mas era um sacerdócio carnal, de homens. E Paulo, para desmoralizar o sacerdócio carnal, ele tem que falar do espiritual, mas também não era o espiritual. Mas primeiro ele tem que quebrar um para que ir quebrando os outros, entendeu? Então vocês estão entendendo aqui que Paulo tá fazendo uma loucura para eles, por isso que Paulo era considerado uma peste, como está, eu já falei para vocês, em Atos 24, versículo 5. Ele fazia divisão, ele causava motim. Lá tá, depende da Bíblia, tem várias, lá pode estar outro nome escrito, mas é uma divisão, é um motim, tá? Que Paulo causava, considerado uma peste, o principal defensor da seita nazarena. Então vamos a ver, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, que é o diabo que deu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas segundo a virtude da vida incorruptível. Ele veio aqui, o Messias, ele não pediu dízimo para ninguém. Ele não pediu nada para ninguém, porque a vida dele foi incorruptível. É isso que Paulo está querendo dizer. A vida incorruptível terrestre, tá, gente? Porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordenança de Melquisedeque. Depois da morte, ele passou a ser
na ordenança de Melquisedeque, que eu digo que é um fator operacional, entendeu? É espírito, é isso que vocês têm que entender. Então agora vamos entender, porque se não adianta se eu falar e não provar, vocês não vão entender. Então agora eu vou trazer Números 18, no versículo 20, para mostrar para vocês aqui o que Paulo está querendo dizer com isto. Vamos lá. Disse ainda o diabo a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles, eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Perfeito? É o sacerdócio que o capeta está falando. Que ele será a porção, tudo tal, que os israelitas têm que dar a porção para eles. Vamos continuar. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Perfeito? É a aliança que o diabo está falando aqui. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Perfeito? Só os levitas, tá? Só os levitas. Arão era levita. É isso que ele está querendo dizer. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. Por isso que todos que fizeram o pacto que o diabo está falando aqui tudo e entraram nos sacerdotes para roubar todos os outros povos e o mundo inteiro, eles morrerão. Morrerão carnalmente? Não, na vida eterna. Os cães não herdarão o reino de Deus. Vamos continuar. É dever dos levitas, por isso que lá ele começa com Arão, mas é os levitas. Arão era levita. Quando se fala sacerdócio, quando se fala Moisés, Arão, os dois eram levitas. Então tem que falar da tribo de Levi, tá? E é dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro, os levitas, hein? E assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Você soltou um pum fora de hora, é ofensa pro diabo. Entendeu? Pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo. Ferrou. O diabo está falando que é um decreto para sempre. Perpétuo é para sempre. Pelas suas gerações. Para o futuro, aí, ó, para futuro. Vai aí. Vocês são meus sacerdotes para o resto da vida. Vai aí, seus canalhas. Vai aí. Caçamba. Agora vocês estão entendendo o que Paulo está falando lá em Hebreus capítulo 7? Está quebrando o sacerdócio. Se esse sacerdócio perpétuo era bom, não precisava vir o filho. Como que o diabo faz um sacerdócio e fala que é perpétua por gerações e gerações? Aí vem um mendigo aqui tudo e fala, não. Eu sou o sacerdote. Eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou sumo sacerdote de todos. E segundo uma ordenança espiritual, Melquisedeque. Por isso que Paulo está quebrando ali em Hebreus o sacerdote carnal, que é esse daqui. Então, se eu não trago aqui vocês aqui, vocês não vão entender. Depois eu vou voltar em Hebreus 7 para mostrar que eu estou quebrando isso daqui, tá? Então, o diabo aqui fez um pacto que seria para a eternidade com as gerações, que seria para cuidar da tenda dele, depois foi templo e tudo mais, entendeu? E depois, vamos continuar. Em vez disso, dou herança aos levitas, dos dízimos que os israelitas apresentavam contribuição, tudo tal, teriam os israelitas. O Senhor diz, o capeta disse para Moisés isto. Números 18. Eu vou agora um pouco antes disso, tá? Eu fui um pouco além e agora eu vou voltar um pouco antes. Eis-lhes suscitarei um profeta no meio de teus irmãos, como tu, Moisés. Se esse daqui, o diabo está falando que ele vai suscitar, vai levantar um profeta como tu, Moisés, no meio de seus irmãos, Moisés tinha os irmãos levitas.
Não é à toa que o Messias, Moisés usou os levitas para matar os outros povos, lá em Êxodo capítulo 32, quando morreu 3.000 homens. Ele usou os levitas, tá? Para matar os outros irmãos. Então, na hora que o diabo fala que os irmãos deles, no meio de seus irmãos, é levita, tá? Porque o pacto do diabo para a eternidade sairia do Levi. Eu acabei de ler para vocês. Só que eu joguei... gente, eu só inverti para vocês entenderem. Se eu começo por aqui e depois falo lá, vocês não vão entender. Por isso que eu falo que os levitas é sacerdote perpétua, tá bom? E aqui eu volto para falar que é dos levitas e sacerdotes perpétuos. Não é Judá que está falando aqui. Não é de Judá que está falando aqui. É dos levitas, os sacerdotes. Depois vocês pegam e continuam lendo. 18, 19, 20, 21, 22, 26, 24, 25. Aí depois vocês pegam e invertem. Mas eu achei melhor inverter para dar um entendimento melhor para vocês. Então, é dos levitas que está falando, que é o sacerdote perpétua para a eternidade. Então, não pode estar falando de Judá aqui, tá, gente? E será que qualquer um que ouvir as palavras, as minhas palavras, que ele falar, então esse profeta, ele vai estar falando as palavras que o diabo falar, eu vou requerer dele. Se você não aceitar o que este profeta que era para vir, como Moisés, o Messias nada tem a ver com Moisés. Moisés é o príncipe desse mundo, que esse Deus aqui fez Moisés príncipe desse mundo. E o Messias deixa bem claro que o príncipe desse mundo nada tem a ver com ele. Então, Moisés, na hora que você vê a obra de Moisés e vê a do Messias, é o diabo e o pai. Entendeu? É totalmente diferente, são opostos. Então, esse Deus está falando que quando ele fala, eu requerei dele, ele vai matar. Quem não aceitar a palavra desse Messias vai matar. Mas por que no versículo 20 ele ficou com medo do andarilho? Por que ele ficou com medo do andarilho? Olha o que ele fala agora. Porém, o profeta que tiver a presunção, a audácia de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta tem que morrer. Messias cumpriu a lei de Moisés, não é? Esse profeta tem que morrer, não tem? Messias veio falar de um outro pai, de um outro deuses, de um outro Deus. E ele morreu. Porque o próprio diabo, aqui no versículo 19, ele deixa claro, se o Messias falasse palavras dele, o povo entenderia, e quem não entenderia, o diabo ia requerer dele, o diabo ia matar. Qualquer um que vinha atentar contra o Messias, o diabo mataria. Mas não, o diabo fez tudo programado. Sabia que o Filho do Altíssimo ia vir e deu uma lei para odiar tanto o pai quanto o filho, como está em João capítulo 15, versículos 23 ao 25. E ali se cumpriu também, odiaram a mim e a meu pai. Então vamos lá, vamos continuar aqui o enredo, gente. Nós temos que desfazer as obras do diabo, né? Então está mandando matar esse profeta e tudo que vim falar de um outro Deus. Foi o que aconteceu. Vamos agora em João capítulo 5, versículos 45 ao 47. O Messias vai estar explicando essa história aqui e vai estar falando o que eu acabei de falar para vocês, em Deuteronômio. Não cuidei, os judeus já queriam matar ele. Lê João 5 desde o começo, que os judeus estão querendo pegar ele na lei, quer matar ele. Ele não vai cair na lei, né, gente? Ele é santo, né? Não cuideis que eu vos de acusar perante o Pai. Você acha que o Messias está brincando aqui? Você acha que o Messias fez uma brincadeira aqui na terra? Ele só veio falar de vida eterna, gente. Ou vida eterna ou inferno. Ele não fez uma brincadeira aqui. Aqui não é brincadeira não, tá? Quando ele fala que o Moisés acusa perante o Pai, Moisés estava morto já, centenas de anos. Como ele falou isso? É por causa da lei? Não, ele está falando aqui, a um que vos acusa, Moisés, hei de acusar, essa narração aqui não está boa.
Lá está falando perante o Pai, tá, gente? Não cuideis que eu vos acusar para com o Pai. Na verdade, é perante o Pai, tá? Para com o Pai também dá isso a entender, mas é perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, não é a lei de Moisés, apesar que a lei é acusatória, tá? Ela só é uma lei de condenação e morte, ninguém sai vivo dela, tá? Mas é Moisés. Como que Moisés consegue acusar os irmãos se ele está morto e a primícia da ressurreição é o Messias? Mas Moisés apareceu depois para o Messias, porque ele não está morto. O diabo ficou com o corpo dele, como está em Judas 1, versículo 9. Moisés, o diabo ficou com o corpo de Moisés, era dele. Cada um fica com o que é dele. O diabo ficou com o corpo de Moisés, porque era dele esse corpo. Foi usado pelo inimigo todos os anos. Vocês estão pegando agora, gente? Vocês estão conseguindo computar aí tudo? Acho que não tá tão difícil, né? O entendimento nosso. Então, em quem vocês ainda esperais? O Messias era o Messias deles, era o Messias falando com eles, na frente deles, e eles falando ainda, e o Messias falando, em quem vocês ainda esperais. Um profeta como tu, que eu acabei de ler para vocês em Deuteronômio 18:18. Então o Messias estava ali na frente deles falando, quem acusa vocês é Moisés, e vocês estão esperando eles ainda, hein? E não vai vir, tá? Porque a lei foi abolida. Toda a porcaria do Velho Testamento não vai se cumprir porque foi abolido. Por isso que eu estou falando, eu narrei para vocês Isaías capítulo 11, versículo 10, eu narrei para vocês Salmo 110 e nada se cumpriu. Totalmente ao contrário. Por quê? Porque o Messias que veio não é o Messias dos judeus, é o verdadeiro. O diabo não sabe quanto tempo tem aqui. Quem é dono do tempo é o Pai. O Pai, um dia 1000 anos, 1000 anos é um dia. Vocês estão entendendo? Vamos entender novamente. Em quem vós esperais. E eles esperam ainda. O Messias estava na frente deles e esperava um parecido com Moisés. Que Moisés tinha falado. Olha o que ele fala agora. Porque se vocês cressem em Moisés, creriam em mim, porque a mim ele escreveu. Mas vocês nem creram nos seus escritos, como vai crer nas minhas palavras? Vixe Maria, quebrou com eles. Aí o Messias deu oportunidade de eles matarem o Messias sem problema algum, sem tropeço na lei. Porque o Messias está falando de outro Deus. E ali fala, se vier falar de deuses estranhos, vocês o matem. Porque se o Messias fosse o de Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 ao 20, ele estaria vivo. Porque o próprio diabo falou que eu ia requerer de quem fosse contra ele. O diabo foi contra alguém que o Messias foi contra aqui na terra? Que foi contra o Messias? Não, ninguém. Por quê? Porque o diabo queria que ele matasse. Por isso que na parábola de Marcos capítulo 12, os judeus israelitas, quando mataram o Messias, sabiam, os lavradores maus, sabiam que ele era filho de Deus, tá? Leiam. O Pai fez o mundo, se ausentou do mundo, arrendou para o diabo, Deus de Israel. No dia da entrega, veio os profetas, eles matou o filho também, sabendo que ele era o filho, tá? Eles sabiam, tá? Eles sabiam, é o que diz as escrituras, não sou eu. Então vamos lá. Então aqui o Messias deu oportunidade de eles ir lá na lei examinar. Vai lá em Moisés, tudo, vocês não crêem nele, vocês querem me matar? Vai lá nele lá que vocês me matam, mas não pela lei, pelo que está escrito na lei. Se vier falar de outro Deus, vocês o matem. O diabo ficou com medo do andarilho aqui do Messias, né? Que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Agora eu vou voltar aqui, gente, o Messias tirando o sarro da cara dos judeus, tá? Falando também a respeito do Messias que eles estavam esperando. Então aqui ele tirou o sarro da cara do Messias de Moisés, que era um Messias, que esse vinha da descendência de Moisés, como tu, no meio dos seus irmãos, Moisés. Este é um Messias que viria da descendência de Levi, e agora eu vou mostrar um outro Messias da descendência de Judá, que o Messias tira o sarro também. Olha aqui. Mateus capítulo 22, versículos 42, dizendo: que
pensas vós de Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram, de Davi. É de Davi, ele tem que vir filho de Davi. Mas o diabo lá em Deuteronômio 18, não fala que seria da descendência de Levi? Se vocês pegarem 18, até o 25, porque fala que a descendência de Levi seria a descendência eterna. Então, deu bug, entendeu? Deu bug neles. O diabo faz isso. O diabo é a pedra de tropeço. Então o Messias disse, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor dizendo? Então Davi foi em espírito, o diabo levou Davi em espírito. Se o diabo levou Davi em espírito, é o espírito, se fosse do pai, gente, o espírito do pai não pode mentir. Levou Davi em espírito e falou aquelas baboseiras que eu li para vocês de Salmo 110, aí vem o Messias aqui com o espírito cheio santo do pai e fez totalmente ao contrário, porque o espírito de Davi era do capeta. O Davi tinha um capeta no corpo. Então vamos lá. Como é que também? Então ele vai contar aqui no versículo 44 o que eu narrei para vocês lá em Salmo 110. Disse o capeta ao capeta, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos vossos pés. Davi falou isso só em Salmo 110. E aí o que acontece? Se Davi, pois, lhe chama de Deus, como eu posso ser filho dele? Puta que lamento. Como que Davi pode gerar Deus? Como que Davi pode gerar Deus, gente? E olha como ele calou. Então, quando eu falei para vocês de Abraão, ele calou o sal dos seus, né? E é em Mateus 22, só que um pouco lá na frente, tá? Aí você começa a narrar, aqui está quase no final. Em Mateus 22, o Messias explode com Moisés, explode com Abraão, explode com a bicha louca Davi. Olha aqui agora os fariseus. Depois dessa outra pergunta do Messias, ele não respondeu. Por isso que ele fala em parábolas, enigmas. Ele não respondeu, ele fez uma pergunta. Como que pode acontecer isso? Se Davi, pois, me chama de Deus, como eu posso ser filho dele? Olha, e ninguém podia responder sequer uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. E se vocês forem no versículo anterior, aqui é os fariseus, tá? Aqui ele quebra os fariseus, tá, gente? Que eram os fariseus que fizeram essa pergunta. Ninguém mais poderia interrogá-lo? Ninguém mais interrogou? Não. A respeito da descendência da bicha louca Davi. Ninguém mais interrogou, falou, você tá doido? O que o cara me falou? E ele tá certo. Como que Davi pode gerar Deus? Vamos lá, vamos continuar. Então aqui ele explodiu também. Então ele já tinha explodido ali em João 5, 45 a 47 com Moisés. Aqui ele explodiu com Davi também. Porque ele não é nada, ele não é humano. Se o reino dele fosse desse mundo, os anjos dele lutariam com ele, como lutou no céu. Mas aqui é o reino da descendência da serpente e o dragão. Agora, de novo, eu vou voltar em Hebreus, tá, gente? Olha aí. Porque o precedente mandamento é abrogado é extinto, por causa da sua fraqueza e inutilidade. O vagabundo do Deus de Israel deu essa lei sacerdotal, tudo a lei aí, a Torá inteira, tudo, e os 10 mandamentos também, que é bosta, que como ele foi também enterrado, tá? Como está em 2 Coríntios capítulo 3. Então, o precedente mandamento, que estava no dia naqueles dias de hoje, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Só pelas palavras do Messias nós chegamos a Deus. Por isso que a porcaria do Velho Testamento, por isso que Paulo diz lá em Gálatas 3, ninguém foi justificado na lei. Não chega a Deus, a lei não chega a Deus, gente. O diabo não deixava. Então, depois vocês pegam os versículos anteriores, que a carne, tudo tal, a semente, tudo tal. Vamos continuar aqui. Então, foi abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. O pai daria uma coisa fraca, inútil para você? Ô filho, você é tão bom, vou te dar um carro.
Ah, você vai dar, pai? Vou, mas sem motor e sem roda. É inútil. Ele tem tudo que um carro tem, só não tem o motor e as rodas. E aí, o que serve para quê? Para nada. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, dessa sorte foi introduzida e tal. E visto como não é sem prestar juramento. Olha como eles escrevem difícil para a gente não pegar. E visto como não é sem prestar juramento. O que está querendo dizer aí, Edson? Eu vou explicar. Porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Então, os verdadeiros sacerdotes é sem juramento. E os que juravam, Ed? Eu vou mostrar para vocês. Daniel capítulo 9, versículos 10 e 11. E não obedecemos a voz do capeta, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos e os profetas. Entendi. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e o juramento, que estão escritos no livro da lei. Essas porcarias desse Deus vagabundo não eram sacerdotes do Pai, porque eles juravam. A lei do diabo mandava jurar. Olha ali, maldição e o juramento, que estão escritos no livro da lei de Moisés, servo do capeta, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele, diz Daniel. E aí, como é que faz? A lei mandava jurar e era uma lei maldita. E agora? Como que eu volto em Hebreus? Vou voltar em Hebreus aqui, tá, gente? Hebreus 18, versículos 18, 19 e 20. Eu vou no 20. E visto como não é sem prestar juramento. Então não é esses sacerdotes, não é sacerdotes do Pai. Continuemos, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Paulo jurou? Hein? Que mais? Pedro jurou? O Messias nos ensinou a jurar, eu vou estar mostrando para você. Tiago, Mateus, João, eles juravam? Não, então eles são sacerdotes. E os que juravam? Não são. Hebreus, estou mostrando Hebreus para vocês, versículo 20. Vamos de novo, Daniel capítulo 9, versículos 10 e 11. Todos os profetas aí do diabo, os servos todos aí juravam pela lei de Moisés, para Deus. Vamos continuar agora. Vamos de novo em Hebreus, só que agora no versículo 21. Mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente segundo as ordens de Melquisedeque. Está falando aqui agora que jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno nas ordens de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Então, aquele Melquisedeque que pedia juramento, e Senhor é o próprio chifrudão, entendeu? Eles não eram sacerdotes, por quê? Porque os sacerdotes dele eram segundo a carne. Por isso que de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. O filho veio aqui sendo fiador do Pai. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Eles não eram eternos. Esse daqui do versículo 21 é o que está dizendo ali, a única coisa que falou Davi bicha louca, ali em Salmo 110, que seria sacerdote segundo Melquisedeque, né? A única coisa que falou certo lá. E o Deus vagabundo de Davi, de Salmo 110, jurou, tá? É a única coisa que ele falou certo.
Mas este com juramento por aquele que ele disse, não é o pai, tá? Aquele que ele disse, jurou o Senhor e não arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando da bicha louca Davi, que o Deus lá em Salmo 110 jurou e ele seria eternamente sacerdote, segundo Melquisedeque. A única coisa que deu certo ali foi essa palavra, essa narrativa. Do resto, tudo não foi. Por isso que vocês não entendem, quando o Messias veio lá em Lucas 24, 44, preste atenção no que eu digo. Preste muita atenção. É isso que eu digo para vocês. Era necessário eu cumprir o que a lei falava a meu respeito. Só a respeito dele. Eles não sabiam o que ele ia fazer. Quando a bicha louca Davi, lá em Salmo 110, diz que ele seria, juramento é coisa do maligno, por isso que ele disse, mas este com juramento por aquele que ele disse que é o pai? Não, jurou o Senhor, você sabe que o pai não jura, então olha lá, então, a única coisa que o Messias cumpriu da bicha louca Davi, que ele foi sacerdote segundo Melquisedeque, a única coisa. Vocês estão entendendo? A única coisa. Do resto, Salmo 110, nada cumpriu. Então ele cumpriu que ele seria Melquisedeque. Só isso. Vamos lá. De tanto melhor aliança, o Messias foi feito fiador, foi feito a melhor aliança do que a bicha louca Davi falou em Salmo 110, como está no versículo 21 aqui. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes de grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. O que vale esse bosta aí? Aí você vai atrás do teu pastor morreu. E agora? Se ferrou. Bem feito. Agora você se ferra. Não, eu vou atrás de outro. Você vai ficar indo atrás de quantos? Só existe um. Só existe um pastor. Por isso que está falando, porque é inútil vocês servirem a homens. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Não serve para nada. Mas este, porque permanece eternamente, tem o sacerdócio perpétuo, para sempre. Ué, mas o diabo não diz que, lá no que eu li para vocês aí, que eles seriam, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 em diante ali, que o sacerdócio levítico seria eterno? Mas não é. Não é. Por isso que ele foi abrogado, como está aqui em Hebreus 7, eu li para vocês, pela sua fraqueza e inutilidade. Porque os homens são falhos, são pecadores. Continuemos. Eu trouxe aqui, gente, o que o Messias ensina para a gente a respeito de juramento. Ouvistes ainda o que foi dito. Ele está falando que é o pai dele? Não, ele está desfazendo as obras do pai dele. Os antigos, não jurarás falso, mas cumprirá os seus juramentos. A lei do capeta mandava jurar, os sacerdotes tinham que jurar. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pelo trono, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, nem por Jerusalém, cidade do capeta. O diabo mandava jurar por Jerusalém também. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não sabe nem um fio de cabelo se é branco ou preto. Dizei somente sim, sim, não, não. Porque o que passar do sim, sim, não, como juramento, é procedência maligna. E você está falando aqui que o vagabundo do Deus de Israel é maligno. Com ele é sim, sim, não. O que passar do sim, sim, não é de procedência maligna. O juramento é de procedência maligna, porque ele está falando para não jurar. Só que vocês não pegam. Por quê? Porque ele fala em parábolas e para vocês não é dado o reino dos céus. Por isso que vocês não entendem a parábola do Messias. Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11, olha aí. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhe fala por parábolas, mestre? E ele, respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós é dado, porque vocês têm o Espírito do Pai, vocês pegam. Vírgula, mas a eles não é dado. A eles quem? Se vocês continuar, a eles, o povo de Israel, os israelitas, porque neles caiu a profecia maldita que cegou a todos
e também fez todos ficarem surdos, que é a profecia maldita de Isaías, que o diabo deu para eles, de presentinho. Toma um presente aqui para mim, uma granada sem o pino. É o presente que o diabo deu para eles. Porque Isaías não era profeta do Egito, não era profeta da Grécia, não era profeta do Afeganistão, de qualquer outro país. Ele era um profeta exclusivo do povo do diabo. Então a profecia que Isaías falou, que aqui está em continuação aqui do que vocês continuam lendo, cegou o próprio povo dele. Se vocês não saírem do diabo, vocês são cegos aí. Vocês estão nessa profecia maldita. O Espírito do Pai vai cegar você do entendimento? Você acha que Isaías tinha o Espírito do Pai? Se ele deu uma profecia maldita para um povo, o Pai fala que se você for tentado, não diga que o Pai te tentou, porque o Pai a ninguém tenta. Mas a profecia desse profeta imundo chamado Isaías, que em Isaías 13, versículo 16, o que ele fazia? Ele mandava serrar crianças no meio, esquartejar crianças e estrupar mulheres. Isso não é profeta do Pai. Estão entendendo? Então vamos continuar aqui. Tiago 1, capítulo 17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O Messias veio há mais de 2000 anos atrás. As palavras dele valem até hoje? Vale. Por quê? Porque veio do dom do alto, do Pai das luzes, em quem não muda e não é sombra de variação. Vocês estão entendendo? Que mandamento que ele deu, Ed? Amai o Pai em primeiro lugar, mas para você cumprir o primeiro mandamento, você tem que cumprir o segundo. Como eu vou amar o Pai, Ed? Aonde que o Pai está para eu amar? Amando os seus irmãos. O povo de Israel não amava ninguém. Não faça para os outros o que não quer ser feito para ti. Por isso que o Messias veio, tudo que eles fizeram com os outros povos, o Messias fez com eles. Tirou tudo que o diabo deu para eles. Mas, Ed, então, se você não ama a si mesmo, como que você vai amar o outro? Não faça para o outro o que não quer ser feito para ti. Ame os seus irmãos. Primeiro você tem que se amar. Se você não se amar, como que você vai amar os seus irmãos? E para colocar deixar mais claro isso que eu estou falando, o Pai falou assim: se vocês dizem que amam a Deus, que vocês não vê, então vocês têm que juntar, né, gente? Se vocês dizem que vocês amam a Deus, que vocês não vê, Ele é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e Espírito. E você não ajuda o teu próximo, o teu irmão, que você está vendo, você passa por mentiroso. Os pastores não ajudam ninguém. Eles passam por mentirosos. Estão entendendo? Mas eles sempre estão pedindo ajuda, né? Precisa disso para cá, precisa disso para cá. Mas o sacerdócio terrestre, eu acabei de mostrar para vocês em Hebreus 7 que acabou. Mas vocês não aceitam. Vocês não aceitam o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem espiritual. Vocês não aceitam. Porque você quer que eu faça o quê? Vocês vivem de homens. É os homens que ditam a mentira para vocês e vocês a seguem. Porque vocês não têm o Espírito do Pai e não seguem o Espírito do Pai. Então, já falei aqui, né? Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, por isso que não veio do alto a lei de Moisés, né? Nós sabemos disso, já tem vários estudos aqui nos canais. E o Pai não muda e não é sombra de variação, totalmente diferente do bonecão de Olinda, de Jeová, o diabo, Deus de Israel, né? Então vamos continuar lendo aqui agora. Então vamos lá. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado. Voltamos em Hebreus 7, tá, gente? Desculpa, não esqueci de falar. Separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Vocês estão entendendo?
Esse é o nosso Messias. E ele vive sempre para interceder por nós. Que não necessitasse, vírgula, como os sumos sacerdotes, vírgula, de oferecer cada dia sacrifícios. Primeiramente por seus próprios pecados, até os sacerdotes do capiroto era pecador, vírgula, e depois pelos pecados do povo. Ponto e vírgula. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele morreu por teus pecados, porque os sacerdotes do diabo, e o diabo, que falava que pagava os pecados seus através de sangue de touros, de animais e bodes, não pagaram e nunca pagaram pecados, tá? Perfeito? Vou continuar aqui e vou acabar com Hebreus 7, tá? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Todos vagabundos e pecadores, iguais a você, gente. Só que vocês adoram eles, né? E jogam por terra o Messias. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeitamente para sempre. A palavra do juramento era lá a única coisa que o Messias cumpriu, tá? Não é falando que é o pai dele, mas era a única coisa que o diabo falou a verdade, porque o diabo fala a verdade, mas não se firma nela, o que está escrito em Salmo 110. Ele seria sumo sacerdote na fator espiritual Melquisedeque. Vamos lá, vamos continuar. Respondeu o Messias: o meu reino não é deste mundo. Se o reino dele não é deste mundo, gente, como que ele foi rei deles? Como que ele foi coisas dele? Não foi. Se o meu reino fosse desse mundo, eu não seria entregue aos judeus, e os meus anjos batalhariam para mim, para me defender, para que eu não fosse entregue aos judeus. Vocês estão entendendo? Como que ele pode ser rei dos judeus se ele está falando, se esse reino fosse dele, ele não seria entregue para os judeus matarem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 ao 16. Os judeus mataram o Messias, mataram seus profetas, têm perseguido Paulo, não agradam a Deus, são contrários à espécie humana, todos os homens, que é a mesma coisa. Todos os homens são humanos, eles são contrários à espécie humana, eles não agradam a Deus, eles sempre enchem a medida dos seus pecados, eles não deixam pregar o evangelho da salvação, que é o Novo Testamento, para os povos. Por isso que eles enfiam a carniça da Torá no meio. E assim eles sempre enchem a medida dos seus pecados até a topa. Sempre enchem a medida dos seus pecados para sempre. Sempre está cheio o copo deles de pecado. Mas a ira do Pai vai cair sobre os vasos da ira, não é? Não tem os vasos da ira? A ira, lá em Romanos 9, 22, se eu não me engano, tem os vasos da ira, que foi feito para destruição, não é? Ali está falando, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 ao 16, onde que eu estou narrando para vocês. E a ira do Pai vai cair sobre eles no final. Eles são os vasos da ira. Tá bom? Então, mas o meu reino não é desse mundo, não é daqui. Não pode falar que ele é rei dos judeus, não pode falar que ele é um profeta dos judeus, nada. Senão ele não seria entregue aos judeus. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem de aparência exterior. Ele é invisível. Na verdade, ele não vem de forma visível, porque ele é invisível. Nem dirão, ei-los aqui, ei-los ali, porque eis que o reino do Pai está entre vós, dentro de você. Quando ele diz aqui, ei-los ali, ei-los aqui, é a cidade santa de Jerusalém, tá? Não vai lá nela não, tá? Ali é do capeta, tá bom? Se alguém falar, nem dirão, ele ali, ele aqui, tudo tal, não vai não, hein? Porque ele está dentro de você, não vai lá não, hein? Na hora que vinha aí a espaçonave, parecendo uma cidade, vai enganar muita gente.
Mas não é o caso aqui. Vamos ver aqui, então, eu acabei com Hebreus 7, tá, gente? Vamos ver aqui. Moisés era mediador entre um anjo e o povo de Israel. Não era Deus, tá, gente? Por isso que só existe um mediador entre homens e o Pai. E não é Moisés. E esse anjo deu a lei do Deus dele lá no Monte Sinai. Mas vai lá, aqui é Novo Testamento, Atos 7, 38. Vai lá no Velho Testamento, em Êxodo, e vê quem deu a lei. Ali fala que é Deus. Porque está mentindo. Tá bom? Está mentindo. Esse anjo é mentiroso. Estevão está vendo aqui, está desconstruindo isso, está desfazendo as obras do diabo. Timóteo. Porque há só um Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, e é o Messias. Só ele é o mediador. Moisés não é. Senão o Messias teria que ser o segundo, né? Não é verdade? Então aqui nós acabamos com os sacerdotes levíticos e nós mostramos que tem dois tipos de Messias. Um deveria vir como Moisés e o outro deveria vir da tribo de Judá. E nenhum dos dois prestou. Nenhum dos dois são. Entendeu? Então o Messias estava na frente dele, lá em João 5,45, e falou. Vai lá ver que Moisés escreveu, 46, 47, né? Vai lá ver que Moisés escreveu ao meu respeito. Para matar. O Messias estava na frente deles. E eles esperando ainda o Messias. Não sou eu que vos acuso perante o Pai, quem vos acusa é Moisés. Quem vocês ainda esperam. O Messias de vocês aí. Não sou eu. Falou assim. Vai lá que ele escreveu ao meu respeito. Eu estou falando de outro Deus aqui. Porque no versículo 5 de João 37, no versículo 37 de João 5, que eu acabei de narrar para vocês, Messias fala, vocês nunca ouviram a voz do meu Pai, vocês nem me conhecem, vocês nem conhecem ele. Então não é o Deus de Moisés, né? O Deus de Moisés, todo mundo via a voz dele, né? Vocês estão entendendo, gente? No versículo 37, aí ele começa a narrar tudo tal, até chegar no 45, que eu acabei de narrar para vocês. Então aqui a gente desfaz uma outra obra do inimigo. Os dois Messias, um de cada casa, e nenhum dos dois veio. O que veio foi o verdadeiro, o do alto. E ele só cumpriu o que as Escrituras falavam a respeito dele. No caso de Moisés para matá-lo, no caso de bicha louca Davi em Salmo 110, ele era o Melquisedeque eternamente. Só isso. As outras coisas foi totalmente ao contrário.